Em mais um episódio da série Aposto que Você Não Sabe, eu trago várias histórias a respeito de uma das figuras mais lendárias da música em todos os tempos, Johnny Cash. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu sei que o seu sonho é ter uma carreira musical de sucesso. Eu sei que você mostra suas canções, mostra os seus sons para todo mundo e todo mundo diz que é maravilhoso, que você é demais. Cara, isso é mentira. As pessoas falam isso só para te agradar. É exatamente por isso que eu vou te ajudar a ter uma carreira musical bem-sucedida de verdade. Eu vou analisar os seus sons da maneira correta e vou orientar você em relação a todos os passos que você tem que tomar na sua carreira. No meio dessa minha trajetória, eu fui agraciado pelos ensinamentos do grande crítico musical e consultor, Regis Tadeu. Regis realmente foi uma das pessoas que mais contribuíram até agora. Eu sei que você adoraria ser um grande artista, mas o que você está fazendo realmente para que isso se torne uma realidade? A gente mostrava para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos contatos, e todo mundo dizia que as músicas eram muito boas, as músicas eram sensacionais. E a partir de agora, nós vamos cuidar de todos os aspectos musicais e artísticos dessa carreira que você vai construir. Para a gente foi uma luz no túnel, porque ele elogiou bastante, mas ele criticou umas críticas que a gente tinha que ouvir. Você vai clicar nesse exato momento no botão abaixo, tá ok? E a sua carreira, a partir de agora, vai tomar um novo rumo. Por quê? Porque nós vamos trabalhar juntos para isso. A partir de agora, a sua carreira virou um caso sério. Esteja preparado para ela. Meu amigo e minha amiga, eu trago aqui mais um episódio da nossa série, também campeã de audiência, Aposto que Você Não Sabe. E neste vídeo aqui eu vou contar várias histórias, falar de vários fatos que você desconhece a respeito de uma das mais mitológicas figuras da história da música em todos os tempos, Johnny Cash. Primeiro, você precisa saber, cara, que uma carreira, ela não se levanta com uma personalidade fraca ou com uma liderança infanto-juvenil. Não basta ser talentoso, e isso vale até para os dias de hoje, cara, e também para o passado, ainda mais no universo da country music, cara. Se você fosse um cantor naquela época, era preciso ser muito homem, e muito homem, em todos os sentidos. E no caso do Johnny Cash, nos sentidos bons e ruins. Muitas vezes no sentido barra pesada de macho valente, que reforçava o seu sentido de como líder, vamos dizer assim, implicar na responsabilidade de orientar a sua própria carreira e conduzir a si mesmo no rumo da vitória, mesmo em um contexto de complexidade, de drama e muito sofrimento, como aconteceu com Johnny Cash durante toda a sua vida e toda a sua carreira. Para você que pouco sabe a respeito da carreira do verdadeiro Man in Black, né? Eu arrisco a dizer que a cinebiografia dele, estrelada pelo Joaquin Phoenix, Johnny Jr., de 2005, que foi lançada aqui no Brasil, ela é bem legal para mostrar o que? Um pouco, mas de um modo fidedigno, quem foi o Johnny Cash. E eu também arrisco a dizer, cara, que a imensa discografia dele, com 432 álbuns e 2 milhões de compactos, é uma coisa absurda, ela é fundamental para você entender os altos e baixos de uma carreira que começou na primeira metade dos anos 50 e acabou em 2003. É preciso muito tempo para você degustar tudo isso, cara. E o que eu pretendo aqui é contar alguns detalhes que pouca gente conhece de uma trajetória absurdamente longa e absurdamente turbulenta, porque turbulenta era a alma do Johnny Cash. Não existe a menor dúvida de que ele foi o mais icônico astro da country music em todos os tempos, cara. A sua voz grave era capaz de assombrar o mais temido dos bandoleiros do Velho Oeste. E algumas das suas canções mais antológicas têm histórias incríveis. E algumas
dessas canções tem realmente detalhes muito pouco conhecidos, que é o que eu vou mostrar aqui para você. Aquele que para mim é o maior clássico do Johnny Cash, que é Ring of Fire, é uma música que inclusive ele gravou especialmente para uma coletânea de 1963, chamada Ring of Fire, The Best of Johnny Cash, que é essa coletânea aqui, tá? E essa música foi, na verdade, composta pela sua futura segunda esposa, a June Carter. Por quê, cara? Porque na época ele ainda era casado com a Vivian Carter, que é a primeira esposa dele. E ela foi lançada, essa música, primeiramente como Love's Rings of Fire, no disco da irmã da June Carter, a Anita Carter, que ela tinha soltado, inclusive, naquele mesmo ano. Ele tinha soltado um disco chamado Folk Songs Old and New, em 1963. E a June Carter, ela tinha lido uma frase, um livro de poesia que chamou muito a atenção dela. A frase era "Love is like a burning ring of fire". Nesse livro de poesias, cara. Que inclusive esse livro era do tio dela, que também era um compositor muito famoso nos Estados Unidos na época, que era o A.P. Carter. E a June compôs essa canção em parceria com o também cantor e compositor Merle Kilgore, em torno exatamente dessa frase, né? O curioso foi que o Johnny Cash, ele ouviu essa música lançada pela Anita Carter, e ele acabou sonhando com ela numa versão que tinha os mariachis, né? Você tá entendendo? E ele, obviamente, aconteceu isso porque o Johnny Cash tinha ficado muito impressionado com uma canção que tinha sido lançada em 1962 pelo Herbie Albert, uma canção chamada The Lonely Bow, que tinha essa vibe mexicana. E no sonho do Johnny Cash, ele misturou tudo isso, e ele disse depois, cara, pra June, que se a música da irmã dela não fizesse sucesso em 6 meses, ele entraria em estúdio para gravar a sua própria versão, lá com os mariachis, e foi exatamente essa versão que se tornou um estouro mundial espetacular. E esse sucesso, cara, perdura até os dias de hoje em todos os cantos do planeta, cara. Foi uma canção que, inclusive, acabou até mesmo mudando a abordagem do Johnny Cash nos seus discos futuros. Na gravação original do Johnny Cash, você pode ouvir a futura sogra, né, e as duas irmãs, cara, a June e a Anita, fazendo backing vocals, tá? Agora tem uma história incrível, cara. Em 2004, um ano depois da morte da June Carter, o parceiro dela, o Merle Kilgore, ele tentou vender os direitos dessa canção, cara, para uma propaganda de creme para hemorroidas. Obviamente que essa tentativa foi barrada pelos filhos da June Carter, né? Uma coisa simplesmente absurda. Ah, e tem uma outra história sensacional, cara. A primeira esposa do Johnny Cash, a Vivian, ela diz sempre que a June Carter não compôs nada nessa música. O Johnny Cash é que compôs tudo e deu a ela o crédito da canção. Porque, segundo a Vivian, o Johnny Cash e a June já eram amantes e o Johnny Cash ficou entusiasmado com um detalhe da anatomia da June Carter. Sacou? Ring of Fire, Anel de Fogo. Sacou? E aí tem o segundo maior hit do Johnny Cash, na minha opinião, cara, que é I Walk the Line, canção cujo título foi usado, inclusive, o título original daquela cinebiografia com Joaquin Phoenix. Quase ninguém sabe, ou mesmo percebeu, que na música o som de violão do Johnny Cash tem uma abordagem muito mais percursiva, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele tentava simular um trem ao mesmo tempo que ele tentava simular o som da caixa, né, da bateria, que não tinha na canção original. E ele conseguiu isso, cara, colocando uma moeda de $1 no braço do instrumento, embaixo das cordas, cara. E isso deu a ele essa timbragem percussiva, cara, que inclusive o Johnny Cash usou isso em várias canções que ele gravou depois. Tanto que, inclusive, ao vivo, ele costumava colocar uma folha de papel embaixo das cordas do violão para dar o mesmo efeito. Originalmente, essa música ela foi composta pouco depois que ele se casou com a Vivian, porque inclusive ele pretendia andar na linha, né? Depois de muita esbórnia, né? Inclusive é o título da canção. Mas só que tem um detalhe, cara. O Johnny Cash, ele não queria usar esse título na música. Foi o Carl Perkins, que era outra figura lendária, cara, que ficou enchendo o saco dele para ele batizar essa música como I Walk the Line. E outra coisa, cara, o Johnny Cash, ele tinha composto essa música com uma balada country lenta.
E, na verdade, o produtor Sam Phillips, né, da Sun Records, foi que chegou para ele e falou assim, cara, não, você vai gravar isso num ritmo mais acelerado, como se fosse um rockabilly. E foi exatamente o que aconteceu. Então, por ordem do Sam Phillips, a canção ficou com esse andamento mais rápido e resultou num outro clássico sensacional. Tem um detalhe nessa música que pouca gente sabe. O Johnny Cash, ele murmura durante a canção, se você ouvir. E ele fazia isso por quê, cara? Para adaptar a voz dele às mudanças de tom que tinham dentro da canção. Um truque bem sacado que você não tinha percebido, né? Aliás, por falar no Sam Phillips, pouca gente sabe que a primeira vez que o Johnny Cash tomou coragem para tentar um contrato com uma gravadora foi justamente indo na Sun Records, né? Que era a proprietária do Sam Phillips. E aí o Johnny Cash ele foi recusado. Por quê, cara? Porque ele chegou lá e começou a apresentar um monte de canções gospel. E o Sam Phillips falou pra ele, cara, que ele tinha deixado de gravar esse tipo de coisa. Então, o Johnny Cash foi aconselhado a voltar, trazer um outro tipo de material, e ele reapareceu lá na gravadora, cara, cantando umas canções novas e carregando nas tintas, né, daquilo que viria a ser conhecido como rockabilly, né? E aí ele foi aprovado. E aí, em junho de 1955, ele lançou o primeiro compacto dele, que era Reporter de um lado e Cry, Cry, Cry do outro. E ele conseguiu um sucesso com esse compacto muito acima do esperado. E já que eu tô falando da Sun Records, tem uma história que aconteceu em dezembro do ano seguinte, cara, que foi quando aconteceram aquelas gravações de brincadeira entre o Johnny Cash, o Elvis Presley, o Carl Perkins e o Jerry Lee Lewis, lá no estúdio da Sun Records, que foi uma jam session que acabou sendo gravada espertamente pelo Sam Phillips, né, sem que eles soubessem disso, e que foi posteriormente lançada anos depois como um LP intitulado Million Dollar Quartet. E tudo isso aconteceu porque o Carl Perkins, que já era famoso na época por causa do sucesso de Blue Suede Shoes, ele apareceu ali para gravar mais um punhado de canções ali na Sun Records. Inclusive, ele chegou a gravar um outro grande sucesso dele que foi Matchbox. Mas isso é uma outra história. E aí o que acontece? E na mesma tarde, o Sam Phillips ele tinha levado para o estúdio o mais recente contratado dele, que era um cantor pianista desconhecido chamado Jerry Lee Lewis, para tocar piano exatamente nessas gravações do Carl Perkins. E aí, do nada, apareceu o Elvis Presley, que já era contratado pela RCA. Ele apareceu lá só para fazer uma visita de cortesia, e os quatro, cara, começaram a cantar juntos, né? Porque depois chegou o Johnny Cash. E esse nome do Million Dollar Quartet, cara, ele acabou ficando depois. O que aconteceu? O Sam Phillips, vendo que estava todo mundo ali reunido, ele chamou um jornal local, a equipe mandou um repórter e um fotógrafo, e no dia seguinte saiu a notícia desse encontro, e o título da manchete era Million Dollar Quartet. E essa jam session, se você ouvir, cara, ela é basicamente formada por canções gospel, né? Que eles começaram ali a tocar e cantar de brincadeira, cara. E aí o que acontece? Essas gravações ficaram nos arquivos da Sun Records durante muitos anos. Ninguém sabia da existência disso nos anos posteriores, né? Por que acontece, cara? O disco, ele saiu somente em 1981 e ele foi editado. Porque, como eu falei, cara, as fitas ficaram guardadas no estúdio, nos arquivos da gravadora, desde que ela foi vendida em 1969. E aí, depois, eles fizeram um trabalho de pesquisa e eles lançaram um LP duplo, com toda a sessão de gravação na íntegra, que, inclusive, eu tenho aqui em CD. Todas a sessão na íntegra, que é o The Complete Million Dollar Quartet. Tá? Que é um registro histórico sensacional, né? Aliás, já que eu tô falando dessa coisa de arquivos, eu tenho uma dica sensacional para você, meu amigo e minha amiga. Um livro escrito pelo próprio Johnny Cash. Pois é, O Homem de Branco. Esse livro foi escrito pelo próprio Johnny Cash e de uma certa forma, é um romance que fala do apóstolo Paulo. Né? O Johnny Cash era um cara muito religioso e ele fez um livro inteiro a respeito
do apóstolo Paulo e da relação que a trajetória desse apóstolo tinha com o próprio Johnny Cash, cara. É um livro que tem um cunho religioso, que é uma das coisas mais legais que eu já li. É impressionante isso, eu recomendo muito isso. E é claro que você, aqui que segue aqui o nosso canal, você tem regalias, evidentemente. Você pode clicar aqui no link abaixo, na descrição do vídeo, no link correspondente a esse livro, e na hora de finalizar a compra, você pode colocar lá o desconto, o cupom de desconto, Regis Tadeu Indica, tudo junto que você já sabe. E você vai comprar aqui esse ótimo livro com um tremendo desconto. Cara, é um livro muito surpreendente, cara, porque realmente existe uma ligação entre a trajetória do apóstolo Paulo e a própria vida e a carreira do Johnny Cash. Eu recomendo muito esse livro aqui, tá bom? Então não esquece de clicar aqui embaixo, colocar o seu cupom de desconto, que você vai ter um descontaço nesse livro aqui que eu recomendo. Bom, mas voltando então à trajetória do Johnny Cash, evidentemente que depois dessa história do $1 Million Quartet, a carreira do Johnny Cash começou realmente de uma maneira fulminante. Foi então que começou a discografia do Johnny Cash em álbuns, e começou com essa verdadeira raridade que me foi presenteada por um casal de amigos que eu considero como irmãos, André Galeazzo e Roberta Aflalo. Eles, numa viagem pelos Estados Unidos, eles encontraram a primeiríssima e original edição do disco de estreia do Johnny Cash. É isso aqui, ó. Johnny Cash with his Hot and Blue Guitar. Cara, é a edição original da Sun Records. Olha que coisa incrível aqui. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Olha que coisa impressionante, ó. Ainda com o envelope original, tá? E ó, olha que coisa incrível. O selo da Sun, a edição primeiríssima, a verdadeira preciosidade. Eu quero inclusive agradecer imensamente ao André Galeazzo e à Roberta Aflalo por esse presente absolutamente estonteante. E aí começou, evidentemente, a discografia de álbuns do Johnny Cash, que é imensa, imensa, cara. Inclusive, como eu falei no começo do vídeo, cara, é uma imensidão de álbuns, né? E foi com essa verdadeira raridade, né, que eu tenho hoje, que começou a imensa discografia do Johnny Cash em termos de álbum, né? Esse disco aqui, inclusive, é de 1957, original, e essa discografia de álbuns em singles durou até um disco póstumo dele, foi lançado em 2014, um disco chamado Out Among the Stars. Muito em breve eu vou fazer uma seleção dos discos que você precisa conhecer dele lá no meu clube de membros VIP, que você sabe muito bem que é um local repleto de material inédito e exclusivo, só para os sócios. Tem séries novas, tem inclusive, aposto que você não sabe, exclusivo, tem descontos ainda maiores dos nossos parceiros, você pode assistir a shows gratuitos, frequentar bastidores, você pode ter um grupo de WhatsApp onde você tem contato comigo, com o Paulo Barão, praticamente em tempo real. Cara, uma coisa sensacional. E você pode ser sócio clicando aqui embaixo em Seja Membro e escolhendo o seu plano, tá? Então, muito em breve eu vou fazer um vídeo comentando alguns dos discos do Johnny Cash que são absolutamente essenciais para você ouvir e conhecer a obra dele. Aliás, é justamente no clube de membros VIP que eu vou continuar essa história que eu tô contando aqui para vocês, tá ok? Então, agora os sócios vão continuar assistindo esse vídeo e eu vou contar mais um monte de histórias, blá blá blá, aquela coisa toda que você vai adorar, mas é um material apenas para os sócios, tá ok? Então, para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não é sócio do nosso clube de membros VIP, a gente termina por aqui. E eu volto muito em breve com mais outros vídeos e, claro, com mais episódios da série Aposto que Você Não Sabe, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.